Oi, mamães, tudo bem? Sejam muito bem-vindas aqui, mais um dia de live comigo. Para quem tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas, muito prazer, eu sou Camila, sou psicóloga, sou mãe de 3 crianças e eu ajudo você, mamãe que me segue, você, mamãe que é minha paciente, você, mamãe que tá dentro dos meus grupos, a viver a sua maternidade com leveza e equilíbrio emocional, educando seus filhos com firmeza. Nossa, agora voltou, eu acho. Confirma comigo se voltou o vídeo, por favor, quem tá aqui na live comigo. Parece que eu tava sem internet. Se você conhece uma mamãe que gosta de receber informações, que tá um pouco confusa enquanto como criar os filhos, como educar os filhos, como ao mesmo tempo conseguir se cuidar, traz essa mamãe aqui pro nosso canal, traz essa mamãe aqui pra essa live comigo. Obrigada. Pra gente trabalhar aqui, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tô à disposição. Podem me mandar pergunta, questionamento, fiquem à vontade que eu tô aqui pra vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre se o seu filho reage com raiva e se ele te desafia. Vocês já pararam pra pensar que isso pode ser um pedido de ajuda? Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, né? Nós vamos falar sobre algo que acontece na rotina de praticamente todas nós que somos mães, mas que quase ninguém ensina a lidar, né? Então, quando eu vejo uma criança gritando, quando meu filho tá gritando, quando meu filho tá me desrespeitando, ninguém me ensina o que eu tenho que fazer. E aqui nessa live hoje eu vou trazer algumas ideias, algumas dicas do que eu faço e do que eu oriento as minhas mamães a fazerem também, tá bom? O momento em que seu filho reage com raiva, que ele te enfrenta, que ele te desafia, são momentos muito delicados, principalmente quando nós estamos na frente de outras pessoas. Muitas vezes nós ficamos desconcertadas, muitas vezes nós ficamos irritadas também. E hoje eu quero trazer para vocês um novo olhar. Será que esse grito, será que essa raiva, será que esse desafio que ele está fazendo a você não é um pedido de ajuda disfarçado? Se vocês têm acompanhado aqui o meu conteúdo, né, várias coisas que eu trago aqui para vocês já entenderam que a criança, ela ainda não conseguiu validar, ela ainda não conseguiu internalizar e entender todas as emoções dela. Vamos pensar que ela tá num processo de evolução, ela tá num processo de crescimento mesmo, e ela ainda não tem a capacidade de entender todos os sentimentos e todas as emoções que ela tá sentindo. Então, eu sei que todo esse processo te abala enquanto mãe. Eu sei o quanto é difícil quando o seu filho grita com você, quando o seu filho te desafia. Sozinha já é difícil. Quando você tá na frente de outras pessoas, acaba ficando mais difícil ainda. E aí você se sente como nesse instante? Frustrada, impotente e até muitas vezes rejeitada. Credo, por que ele age assim? Será que ele não gosta de mim? Eu já trabalhei com várias mães que me questionaram, mas será que o Joãozinho não gosta de mim? Porque ele me desafia tanto, ele briga tanto comigo? Ah, deve ser coisa de outras vidas. Eu não sei se você acredita não, Camila, mas isso aqui deve ser coisa de outras vidas, é karma. Já escutei muitas vezes esse tipo de resposta das minhas mães. E às vezes a gente até pensa, será que, beleza, é karma? Não, não é karma. Ele não gosta de mim? Não, ele gosta de mim. Então será que eu, mãe, tô criando mal? Será que eu tô educando mal o meu filho? O que será que tá acontecendo? O que eu quero trazer aqui pra vocês é que isso não tem nada a ver com um comportamento de desrespeito do seu filho em relação a você. Esse grito, essa raiva, esse desafio, esse instinto e esse comportamento desafiador que ele tem com você é sobre uma emoção dele, velada, que ele não sabe sentir. E que como ele não sabe sentir, ele não sabe dar nome. Ele não sabe o que está acontecendo ali dentro dele. É como se ele estivesse transbordando, sabe? Quando aquela emoção vem e ele não sabe o que fazer e de repente coloquei para fora, gritei, bati, briguei, desafiei. É isso que seu filho está te dizendo. Então não é um desrespeito totalmente direcionado a você. Entenda isso como um pedido de socorro. Eu trago muito isso para vocês. Todo e qualquer comportamento do seu filho está te dizendo alguma coisa. Em algumas lives anteriores eu perguntei para vocês, como tá a escuta de vocês em relação ao seu filho? O que você está escutando? Você está escutando somente o que ele está te respondendo com palavras? Ou você está um pouco mais atenta ao que ele está
escondendo de você, ao que ele está deixando de te falar, ou ao que ele está falando com a expressão, com o olhar, com o cheiro, com o gesto. A ideia aqui, mamães, tá muito longe de culpar vocês, tá? O que eu venho trazer aqui para vocês são muitas reflexões para que vocês possam, né, para que eu possa ajudar vocês a entender que por trás do grito, por trás da birra, por trás da resistência, existe só uma criança que está pedindo ajuda com aquilo que ela sente. Quando você, mãe, consegue ter esse olhar diferenciado para o seu filho, você passa a entender muito melhor ele e, consequentemente, ele passa a se comportar muito melhor, porque ele tem escuta, porque ele tem entendimento daquilo que está acontecendo. Além disso, ele tem a segurança de que ele pode contar com um adulto que o ajuda a regular as emoções dele. Então, existe uma mãe que pode ser a ponte e ele percebe isso, ele sente isso, ele tem você como uma segurança. Agora, quando você se culpa, quando você grita, quando você responde da mesma forma que ele tá te falando, da mesma forma que ele tá sendo agressivo com você, você é agressiva com ele, o que você tá mostrando pra ele? Que você é um muro, não que você é uma ponte, que ele vai bater e que ele vai cair. Esse é acrescentar pra você. Mas se você quiser ser a ponte, eu tô aqui pra ajudar vocês a colocar os tabletezinhos de madeira pra ajudar a construir essa ponte e vocês conseguirem guiar os seus filhos na regulação emocional deles, tá bom? Então fica aqui comigo até o final que tem várias coisas interessantes. Vamos começar entendendo o que é essa tal dessa raiva. A raiva é uma emoção primária, natural e muito, muito humana, tá? Enquanto eu falei isso, eu pensei, não é só humana, né? Todos os animais têm esse instinto de raiva, esse instinto de sobrevivência. A gente percebe isso quando tem uma disputa, quando tem uma briga pelo alimento, quando tem uma briga pela fêmea, quando tem uma briga pelo filho, né, pelo bebezinho animal. Então, assim, em todas as espécies, a emoção a raiva é uma emoção primária e natural, tá? Ela tá aqui, ela vai estar aqui, ela sempre vai estar aqui. Então, ela aparece quando nós sentimos frustração, quando nós sentimos injustiça, quando nós sentimos medo e quando nós nos sentimos impotentes. Na maioria das vezes, a raiva aparece perante essas situações. E diferente do que ensinaram pra gente, do que ensinam por muitos lugares aí, a raiva ela não é um problema nenhum. Todas as emoções devem ter um espaço dentro da nossa condição mental. Todas as emoções. A raiva, a tristeza, a alegria, a frustração, o sofrimento, todas elas, a diversão, tudo que você sente tem espaço dentro da sua mente. E não tem problema nenhum você sentir nenhuma emoção. O problema está no que você vai fazer com aquela emoção. E como você vai fazer com aquela emoção. E além disso, é se você sabe que emoção que é aquela. Porque a primeira coisa que você tem que saber fazer é nomear suas próprias emoções. Porque senão você vai ficar perdida, senão você vai ficar em pânico, senão você vai ficar desesperada sem saber o que você está sentindo. E sabe quem tá desesperado, em pânico e sem norte? O seu filho, porque ele não sabe nomear as próprias emoções. Então você, enquanto mãe, você enquanto educadora, você enquanto criadora do seu filho, você tem o dever de ensiná-lo sobre as próprias emoções. Você tem o dever de ensiná-lo nomeando as suas próprias emoções. Então a raiva é um sentimento totalmente natural, totalmente esperado para nós, tá? Todo mundo sente. A questão é, como nós vamos lidar com a raiva? O que eu vou fazer dessa raiva? Eu vou observar essa raiva e vou amenizar essa raiva? Eu vou me acalmar depois de sentir a raiva? Ou eu vou sair batendo em todo mundo, vou sair atirando em todo mundo? Vamos entender de uma vez por todas que o cérebro da criança, ele não está pronto. Ninguém nasce com o cérebro pronto. Ninguém nasce sabendo todos os nomes das emoções. Não. O cérebro da criança está em constante evolução. O cérebro da criança, ele ainda está em formação, tá? Então, quando ele se frustra, quando ele sente raiva, ele simplesmente transborda. Igual eu falei aqui no começo da live.
Ele coloca pra fora aquilo que ele sente. Ele não vai pensar, ele não tem a capacidade, a habilidade ainda emocional de pensar assim, eu não posso transbordar, eu tô aqui nesse lugar, eu não posso chorar. Criança não tem lugar, não tem dia, não tem hora, simplesmente ele sente o que tem que sentir na hora que tá sentindo. Por quê? Porque ele não sabe se controlar ainda, ele não sabe se regular ainda. Então, principalmente essa parte da regulação dos impulsos, da regulação das emoções, a criança ainda não tem nada disso. Então, simplesmente ela transborda aonde ela estiver e como ela tá, ou como ela tiver. E como é esse transbordamento para as crianças? Naturalmente, eles gritam. Naturalmente, eles choram. Naturalmente, eles jogam as coisas. Por quê? Porque eles não sabem o que eles fazem com aquilo. Quando você, mãe, tá com muita raiva, qual que é a sua vontade? Você tem vontade de fazer o quê quando você tá com raiva? Quando eu tô com raiva, eu tenho vontade de socar alguma coisa. Mas assim, bater com a maior força do mundo. Vai adiantar? Não, não vai adiantar. Mas se eu sou criança e eu não sei que aquilo não vai adiantar, o que eu vou fazer? Eu vou socar. Eu vou bater. Porque eu quero colocar aquilo pra fora. Eu quero acabar com aquela raiva que eu tô sentindo, com aquela emoção que eu tô sentindo, porque eu ainda nem sei que aquilo é uma raiva. Então eu quero acabar com aquilo que está me incomodando. Então eu transbordo, eu coloco pra fora aquela situação. Então ela não grita, ela não bate, ela não explode, ela não soca por mal. A criança faz isso porque ela não sabe o que ela pode fazer com aquela emoção. E aí, quando a criança grita, quando a criança explode, você, mãe, que tá esgotada, tá com 1000 coisas na cabeça, normalmente você reage automaticamente. Como? Você grita de volta. Além de gritar de volta, você ameaça a criança para ver se a criança vai parar de fazer aquilo ou não. Ou então você simplesmente cede, se culpa e se sente a pior pessoa do mundo. Nossa, porque eu sou uma péssima mãe, não consigo nem educar meu filho. Ou então, nossa, gente, eu tento e nada dá certo. Você tenta como? Você tá olhando para a situação como um todo? Ou você tá cedendo sempre que o seu filho grita? Se você tá cedendo sempre que o seu filho grita, ele vai continuar gritando. E assim, mas é pro bobo, tá? Hoje, a minha filha pequititinha tá com o pé mão boca. E ela só tá tomando leite. Só que desde ontem à noite, só mamadeira. Desde ontem à noite, ela começou a se alimentar melhor. Ela começou a comer melhor, devagarinho, pontualmente, eu indo atrás dela, chamando. Um jantar que demoraria 30 minutos, agora tá demorando 2 horas. Mas beleza, ela tá conseguindo jantar, ela tá conseguindo comer. Hoje de manhã, ela tava com o meu marido, ela chegou pra ele e disse assim, pai, eu quero tetê. Eu tava descendo a escada e escutei. Pai, eu quero tetê. Aí ele falou assim, nossa, Sá, agora é a hora de tomar café da manhã. Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Ele virou pra ela e falou assim, por que? Essa boquinha tá doendo? Ela nem tinha falado que a boca tava doendo, ela só queria tomar o tetê porque ela tava a fim de tomar o tetê. Aí ela, é verdade, minha boca tá doendo demais, eu quero tetê, eu quero tetê. Adivinha o que ele fez? Deu tetê pra ela, claro. Qual a chance dela tomar o café da manhã? 0. E eu desci pra dar o café da manhã pra ela. A hora que eu cheguei ali, tava ela com o tetezão na boca rindo. Eu falei, uai, mas você tá tomando tetê agora? Agora é hora de café da manhã. Ela tomando tetê. Por quê? Porque ela sabia que naquele momento ela tava fragilizada. O pai já contou pra ela que ela tava com dorzinha na boca ainda e que ela ia poder tomar o tetê. Gente, a criança ela é muito mais esperta do que você imagina. Então ela vai repetir aquele comportamento de gritaria, de choro, do que ela quer para conseguir o que ela quer. Então o fato de ceder só aumenta mais aquele comportamento dela pedir, dela chorar e dela gritar. Então não adianta você ficar se sentindo culpada porque você cedeu. Você precisa parar de ceder e se posicionar de forma firme. A partir do momento que você se posiciona de forma firme, ela para de repetir esse comportamento, porque ela entende que você não vai ceder. Ela entende que é aquilo e pronto, e acabou. Ela entende que é aquilo e você explicou o porquê que é aquilo. Pronto, resolvido. Ameaçar também não funciona. Por quê? Porque ela vai se sentir cada vez mais acuada e você vai entrar no embate com ela. Então, se você continuar chorando, eu vou te bater. Ela vai continuar chorando, ela não vai conseguir parar. Ela vai entrar no embate com você e ver quem que é mais forte. É aquele cabo de guerra de sempre. Então, não compensa. E gritar, você tá falando pra ela, para de gritar! Gritando também? Qual que é o exemplo? Lembra que
As crianças também aprendem com o seu exemplo. Não só com o que você fala, mas muito mais com aquilo que você faz. Então, o que eu quero te dizer com todo amor e com todo carinho. Nenhuma dessas reações aqui acima, gritar de volta, ameaçar, se sentir culpada, ceder demais, vai educar o seu filho. Nenhuma dessas reações vai transformar o comportamento dele num comportamento positivo. Nenhuma dessas reações vai transformar o comportamento dele num comportamento tranquilo, equilibrado, harmonizado. Eita, obrigada. Tá mesmo. Parece que no YouTube, Tá, lógico, né? Eu não tinha ativado o som, Lerdeza. Perdi um tantão da live lá no YouTube. Obrigada por avisar, viu, querida? Desculpa, gente. Agora eu tô aqui inteira de novo no YouTube também. É que eu faço várias redes aqui e uma delas estava com o microfone travado. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, nenhuma dessas atitudes, nem gritar de volta, nem ameaçar, nem ceder e ficar se sentindo culpada, vai educar o seu filho. Vai moldar o comportamento dele da maneira que você quer. Mostrar para ele sobre limites, sobre respeito, sobre cuidado. O que realmente educa é o seu exemplo emocional. É você mostrar a sua emoção, você mostrar que nenhuma emoção é proibida, porque o que eu vejo também muitas mães fazerem é esconderem as emoções dos seus filhos. Então, eu não mostro para os meus filhos que eu fico triste, eu não mostro para os meus filhos que eu fico com raiva, eu não mostro para os meus filhos que eu fico brava. Mas aí você é quem? Uma pessoa sem sentimento? Porque nós temos todos os sentimentos, nós devemos ter todos os sentimentos, tanto quanto eles. Então, vamos lá, eu sinto raiva, eu, Camila. Os meus filhos também sentem raiva. E por que eu não posso mostrar para eles? Então, quando a gente coloca ali uma emoção como uma emoção proibida, a gente não ensina para eles através do exemplo, tá? Então, a gente pode aprender a sentir a raiva, a frustração, a tristeza, a depressão, a ansiedade, a alegria. Tudo isso com consciência, conhecendo sobre aquele sentimento. Isso se chama educação emocional. Então, quando eu falo para vocês que nós precisamos estar bem emocionalmente, para que nós ensinamos os nossos filhos a estarem bem emocionalmente, é porque nós somos o tempo todo o reflexo deles. Eles estão observando sempre o seu comportamento, até o jeito que você dorme, eles estão observando. E é interessante que os meus filhos, a hora que eu chego, eles olham para mim, o que foi? Você tá brava? O que aconteceu? O que você tá com essa cara desse jeito? Eu transpareço o que eu sinto e eles entendem o que eu sinto. Por quê? Porque eles vivem comigo o tempo inteiro. Eles me conhecem desde de dentro e de fora. Do lado de dentro e do lado de fora. Então, assim, não se iluda em pensar que seu filho não sabe o que está acontecendo com você. O seu filho sabe exatamente o que está acontecendo com você. Ele sabe sobre todas as emoções que você fala e ele sabe sobre todas as emoções que você esconde. Então, pare de proibir as emoções de acontecer, tá? A inteligência, né, a educação emocional, eu gosto de falar essa palavra inteligência emocional também, ela não começa com a criança, porque a criança não sabe nada sobre isso. Ela começa com você, ela começa com o seu exemplo, com o que você transparece todos os dias ali para ela. Eu vou te dar um outro exemplo. Ontem, o meu filho mais velho tá na escola e parece que tem uma amiguinha da escola que tá com alguns problemas. Ela não tá conseguindo ir à escola, ela tem chorado muito ao se despedir dos pais na hora de entrar na escola, né? Ela tem 10 anos. E aí o Caetano chegou pra mim ontem e disse assim, mãe, parece que a fulaninha não vai conseguir ir à escola, né? Continuar na escola. Falei, uai, filho, mas como assim? Por quê? O que tá acontecendo? Ai, mamãe, eu não sei, parece que ela tá meio triste, ela tá com medo, ela não tá conseguindo ficar nas aulas, ela pede sempre pro pai e pra mãe ir buscar ela antes, ela tem faltado muito. Quando ela vai, ela chora quando os pais deixam ela. Ela deve estar passando, sabe, por alguma dificuldade. Falei, filha, às vezes as crianças passam por algumas dificuldades mesmo, a gente não sabe como que tá dentro da casa dela. A gente não sabe como que ela tá na escola, né? Ela tá sofrendo algum bullying? Você tem percebido alguma coisa diferente acontecendo com ela? Aí ele falou assim, não, mamãe, eu não tenho percebido nada. Mas aí, um dia eu vi que ela tava tão tristinha e eu cheguei pra ela e falei assim, fulana, se você quiser, eu tô percebendo que você tá triste. Se você quiser, a minha mãe pode te ajudar. Gente, a hora que ele falou isso, sabe quando você engole assim? Seco, quase que eu comecei a chorar, meu olho encheu de lágrima.
Aí eu falei assim, filho, que sensibilidade é a sua? Primeiro de chegar até ela e mostrar pra ela que você estava percebendo que ela estava sentindo. E outra, de você falar pra ela que a sua mãe poderia ajudá-la. E ele disse assim, mamãe, eu disse pra ela, porque... Ele falou assim pra ela, aí tem uns 2 meses mais ou menos, eu tava me sentindo muito triste também. Teve até um dia que eu saí da aula, eu me escondi no banheiro e chorei ali no banheiro. E a hora que eu entrei no carro, minha mãe perguntou o que tinha acontecido e eu comecei a chorar com ela. Ai, foi tão bom eu conseguir falar pra ela. E ela conversou comigo, ela me explicou, se você quiser, a minha mãe pode te ajudar. Gente, assim, não tem nada que pague uma resposta dessa, sabe, do seu filho? Você perceber que ele percebe o quanto você escuta, o quanto você acolhe, o quanto você cuida verdadeiramente dele. E eu não tô falando nada disso pra me vangloriar. O que eu tô falando é que quando a gente faz o nosso papel bem feito, as crianças percebem e as crianças passam pra frente tudo isso. Então ele levou para uma amiguinha uma coisa que eu tinha feito com ele semanas atrás. Que ele passou exatamente por isso. Ele estava se sentindo muito pressionado, muito difícil de lidar com toda a sobrecarga que ele estava vivendo ali em relação ao esporte, em relação à escola, em relação a mudanças. E aí eu fui trabalhando com ele, graças a nós, a Deus e a ele tá bem recuperado. Mas assim, foi um processo árduo para ele. E ele reconheceu e estava ali dividindo com a coleguinha o que ele estava passando. Então, quando você percebe que você consegue, que você pode, que você deve ser o exemplo para o seu filho, isso faz diferença no vínculo de vocês. E isso faz diferença na regulação emocional do seu próprio filho, tá? Vamos entender, de novo, de uma vez por todas, que todo comportamento é comunicação. O que está acontecendo com o seu filho? Ele se fechou? Tem alguma coisa por trás. Ele está agressivo? Tem alguma coisa por trás. Ele tá gritando sem parar? Tem alguma coisa por trás. Ele tá batendo? Tem alguma coisa por trás. Ele tá choroso? Tem alguma coisa por trás. Olha além do que ele tá te contando. Esse é o segredo da situação. Olhar sempre além daquilo que seu filho tá te contando. Então, todo comportamento é comunicação. Seu filho talvez ainda ele não saiba dizer com todas as palavras o que ele está sentindo. E eu vou dar um adendo aqui dessa história que eu acabei de contar do Caetano. Ele não sabia nada disso que ele estava sentindo. Eu fui pontuando, eu fui nomeando para ele poucas semanas antes dele falar isso com a amiguinha dele. Olha o quanto a absorção deles é rápida. Por quê? Porque nós vamos mostrando para eles com exemplo, no dia a dia, com a constância o que eles estão sentindo. E aí ele pôde explicar para a amiga dele o que talvez ela estivesse sentindo. Então olha o quão rico é isso. O quanto isso é uma inteligência emocional, o quanto isso é um desenvolvimento e uma educação emocional que você passa para o seu filho e o seu filho acaba passando para o entorno dele. Então, olha que massa tudo isso. Mas ele sabia dizer isso 5 semanas atrás? Não, ele não sabia, porque ele nem sabia o que ele estava sentindo. A partir do momento que nós fomos observando tudo isso, conversando sobre tudo isso, ele foi se desenvolvendo, ele foi nomeando, ele pôde ajudar a amiga a nomear. Então, mãe, eu tô com raiva porque eu me senti rejeitado. Mãe, eu tô com medo porque eu tô me sentindo pressionado. Mãe, eu tô com medo porque eu acabei de vir pra essa escola nova. Mãe, eu não sei o que eu vou fazer, eu tô me sentindo perdida. Isso não é uma fala que vai vir diretamente deles, mas ela vai vir de você, que vai ensiná-los a falar desse jeito. E isso é o importante, isso é o necessário para o vínculo, para a relação, para o desenvolvimento emocional dos seus filhos, tá? Então ele grita, mas não é de raiva, não é de raiva de você, não tem nada a ver com você, muitas vezes. Algumas vezes pode ter, tá, gente? Mas o que eu tô mostrando para vocês é que o comportamento tem uma resposta, o comportamento tem uma comunicação. Mas não necessariamente essa comunicação tá diretamente ligada com você, tá? Você tá ali para regular, você tá ali para educar, você tá ali para ensinar. Beleza. Mas não necessariamente o seu filho tá com raiva de você, o seu filho tá bravo com você, o seu filho não gosta de você. Se você chegou nesse nível de pensamento, de persecutório, é porque você tá se sentindo instável emocionalmente. Você precisa olhar para você e você precisa se cuidar. O seu filho tá só crescendo. O seu filho tá só evoluindo. O seu filho tá só conhecendo todas as emoções. Não é tudo que tem a ver com você, tá? Então, se tira um pouquinho de cena e perceba a cena do seu filho. Tenta entender como ele tá se sentindo.
em casa, olha tudo para tentar entender o que ele tá falando por trás daquilo, tá? Então, se tira de cena, para de achar que seu filho não gosta de você. Para de achar que seu filho tá com raiva, que ele tem alguma coisa contra você. É o corpo dele, na verdade, é a mente dele falando pra você que ele ainda não sabe o que ele quer dizer. Porque ele não sabe o que ele tá sentindo. Mas o difícil é que isso machuca a gente. Isso atinge a gente diretamente. Por quê? Porque provavelmente você também não tá sabendo lidar com os seus sentimentos primitivos. Você tá sabendo lidar com a sua raiva? Você tá sabendo lidar com a sua tristeza? Ou você tá simplesmente reprimindo como você foi ensinada? Muitas de nós fomos ensinadas a reprimir as nossas emoções. Eu cresci escutando, engole o choro. Adivinha se eu sou boa pra chorar? Só nos filmes. Porque quando eu tô realmente com problema, o negócio fica entalado aqui. Sabe por quê? Porque eu tento engolir. Mas eu não consigo engolir, porque ninguém consegue engolir o choro. Aí fica aqui, entalado o negócio. E aí eu coloco pra fora como? Sinusite, bronquite, todos os ites aí aparecem pra mim. Então, eu vou somatizando. Por quê? Porque eu não sei colocar pra fora. A partir do momento que eu começo a falar, a partir do momento que eu começo a identificar, eu começo a colocar pra fora. E aí tudo isso fica muito mais leve, muito menos dolorido pra todas nós, tá? Então, você foi ensinada a reprimir. Você foi ensinada a engolir. Você foi ensinada a se calar. E agora, diante da raiva do seu filho, vem tudo à tona. Porque parece que é um cutuco, né? Eu não falo à toa que a maternidade eu encontro com a própria sombra. O tempo inteiro, as crianças estão cutucando a gente. Mãe, ó, lembra disso? Mãe, ó, lembra daquilo? Como é que seu pai lidava com isso? Como é que sua mãe lidava com aquilo? Como é que foi a sua infância? Você foi rejeitada pelos amiguinhos da escola? Como é que era? Você era a primeira escolhida? Você era a última? O tempo inteiro, as coisas que acontecem com os nossos filhos mostram pra gente tudo aquilo que nós vivemos. Tudo aquilo que aconteceu internamente ali com a gente, tá? E é por isso que eu falo sempre pra vocês. A educação do seu filho começa com o seu autocuidado emocional. De nada adianta você achar que tá mal e achar que vai conseguir fazer o seu filho ficar bem. Ele não vai conseguir ficar bem. De novo, ele vê, observa e sente todo o seu mal-estar. Então, cuida de você, olha pra você, regula as suas próprias emoções, para aí sim você poder ensiná-lo a regular as suas próprias emoções. Se você não consegue se regular, você não vai conseguir regular ninguém. Você tá descompensada, você tá desregulada, como é que você vai conseguir colocar ordem em outro lugar? Como é que você vai conseguir perceber que o outro tá desregulado? Aí vai ser grito atrás de grito, palmada atrás de palmada, desespero atrás de desespero. Não dá pra ensinar calma com um grito. Calma, Joaquim! Você tá calma? Não, então como é que você tá falando calma? Não tem como. Você precisa falar aquilo que você realmente transparece. Você precisa vivenciar aquilo que você realmente está falando. Entende? Então, o ambiente, o jeito que você faz, a parte física, muitas vezes fala muito mais do que a parte falada, tá? A expressão, né, muitas vezes fala muito mais do que simplesmente a palavra. Então, o que você pode fazer na hora da explosão, tá? A gente sabe o quanto que é difícil segurar e não explodir. O que você pode fazer nesse momento que é tão difícil, né, tão desafiador ali? Primeira coisa de todas é parar para respirar. Parar para contar até 10. Antes de agir de uma forma impulsiva, nossa mania é, preciso responder de prontidão, eu preciso ser rápida aqui, bateu, levou. Não, gente, o bateu, levou, muitas vezes leva alguma coisa que você não quer falar. Mostra alguma coisa para ele que você não quer mostrar. Então, não precisa ser bateu, levou. É bateu, respirou, eu assimilei, depois eu me aproximo a ele com firmeza e falo com respeito e com afeto. Filho, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Filho, olha, eu tô vendo que você tá com raiva. Eu tô aqui pra você. Vamos respirar junto. Se acalma antes. Vamos entender o que tá acontecendo? Me conta o que gerou essa raiva em você. Para de brigar. Para de fazer raiva. Respira. Você tá com raiva também, tanto quanto ele. Então, você, enquanto adulta, você, enquanto educadora, você precisa se manter firme e regulada para você poder chegar pro seu filho e acalmar ele. Filho, respira, olha pra mim.
Pare de ficar nervoso. Respira. Olha como sua respiração tá agitada. Respira só pelo nariz. Me dá a mão, vem cá. Me dá um abraço. Vai encontrando formas para você poder acalmar o seu filho. Eu tô aqui com você. O que você precisa? O que você tá sentindo? Fala. Tudo isso que eu tô mostrando aqui pra vocês parece ser muito simples. Só que na hora H, o negócio é muito turbilhão de coisas acontecendo, de pensamento, de fala, de gritaria, que muitas vezes a gente se perde e não sabe o que fazer. Então, através dessas orientações aqui, vocês podem se guiar um pouquinho mais, tá? O que eu quero que vocês parem pra pensar, e que eu tenho visto muita confusão em muitas mães, é confusão entre acolhimento e permissividade. Vocês conseguem entender que uma coisa é diferente da outra? Você precisa aceitar o grito? Não. Você precisa aceitar que seu filho te bata? Não. Você precisa ser permissiva quando ele te machucar? Não. Você não precisa ser permissiva. Você não precisa aceitar o grito. Você não precisa aceitar o bater. Você precisa chegar e dizer pra ele: filho, eu entendo que você tá muito bravo. Eu tô vendo no seu rosto. Eu tô vendo que você tá nervoso. Eu tô vendo que você tá frustrado. E ao mesmo tempo eu tô vendo que você tá acanhado. E você nem sabe o que você quer fazer. Você quer me bater, você quer gritar, você quer me xingar. O que tá acontecendo aí? É uma confusão muito grande internamente. Mas mesmo estando toda essa confusão dentro de você, você não pode me bater. Você não tem esse direito. Você não tem o direito de bater em ninguém. Com essa fala, você mostra, com esse posicionamento, você mostra para a criança o limite, até onde ela pode e até onde ela não pode ir, e você também mostrou o afeto, você também mostrou o acolhimento. Eu entendo o que está acontecendo com você, filho, eu tô aqui para você, mas isso não te dá o direito de me bater. Eu sei que você tá com raiva, mas isso não te dá o direito de me xingar. Isso está errado e eu não admito. Firmeza, afeto e acolhimento. Ah, Camila, mas você foi dura demais. Sim, nós precisamos ser duras com os nossos filhos, para que eles possam entender o limite deles. Imaginam, não, filho, não me bate. Tá tudo bem, não faz isso não. Mamãe não gosta que bate. Qual consequência ele teve? Ele ficou acanhado? Ele não ficou? Ele ficou achando esquisito aquele seu comportamento? Ou ele falou, ah, tá tudo bem, minha mãe nem ligou que eu bati nela. Tá tudo certo, eu posso dar quantos tapas na cara dela eu quiser. E ele vai crescer, e ele vai crescer. E os desafios vão aumentar cada vez mais. Então a gente educa desde muito pequenininho. Desde muito novinho a gente ensina o que pode, o que não pode, como deve e como não deve se comportar. Pra quê? Pra depois chegar na vida adulta, na adolescência, não virar um adolescente rebelde, não virar um adulto rebelde, que será um problema pro resto da sua vida. E eu escuto muitas mães falarem assim, nossa, Camila, mas isso dá muito trabalho, né? Nossa, ficar firme assim com as crianças dá muito mais trabalho do que ser permissiva. Engano seu. Porque o trabalho que a gente tem para educar, para dar limite, para dar firmeza, supostamente é até os 15 anos, mais ou menos. Depois disso, eles se viram e sabem o que fazer, porque você fez uma base bem feita, você mostrou para eles uma base segura. Agora não faça isso até os 15 anos e veja o que vai virar depois de 15 anos. Desrespeito, falta de limite, confusão interna. E assim, provavelmente um desrespeito muito grande com você. Então assim, de novo, você tem os dois caminhos para seguir. E aí você pode escolher. Se você escolher por esse caminho de deixar tudo, você nem precisa estar aqui comigo, porque eu não ensino nada disso. Então, você tá perdendo seu tempo e eu tô perdendo o meu. Agora, se você quer aprender, educar com firmeza, com amor, com carinho, com acolhimento, esse canal é pra você, né? E com certeza você vai ter filhos emocionalmente estáveis, que é isso que eu mostro pra vocês, é isso que eu ensino pra vocês. Então, vamos pensar aqui num exemplo básico. Seu filho, ele não quer tomar banho. Você chama ele, Joaquim, vamos tomar banho? Não, eu não quero. Joaquim, tá na hora de tomar banho. Eu já falei que eu não vou. E joga o brinquedo dele que ele tá na mão. E aí, o que você faz? Você vai até ele, pega no braço e fala assim, vai subir sim porque eu tô mandando. Você vai gritar com ele, você vai sim porque eu já falei que tá na hora de ir. Como é que é? Ou então, 1, 2, 3. Eu falo 1, 2, 3, sempre funciona. Então assim, como que é que nós vamos fazer? Como que você pode fazer pra amenizar essa situação? Você pode respirar fundo na hora que ele joga o brinquedo no chão. Vai até ele. Filho, isso não é uma opção.
agora é hora de tomar banho. Eu sei que você tá bravo. Eu sei que você não quer parar de brincar. Eu sei que você tá querendo ficar aqui pra sempre porque tá uma delícia brincar aqui. E ninguém quer fazer as responsabilidades. Mas toda responsabilidade é necessária. E agora é a sua hora de tomar banho. Guarde as suas coisas, pegue o boneco que você jogou no chão, coloque na caixa de brinquedos e vamos subir agora para tomar banho. Limite, firmeza, certeza, respeito e amor. Você tá ali pra ele. Você sabe que ele não quer ir lá agora. Você sabe que ele não quer fazer, mas você sabe que precisa. Agora é a hora do banho. E você tá ali para ajudar ele a se guiar, a organizar a rotina dele. A criança por si só não tem capacidade de organizar a sua própria rotina. Não tem capacidade de organizar suas próprias funções e suas próprias responsabilidades. Lógico que com o tempo você vai desenvolvendo isso para ela conseguir aprender a fazer todo o processo dela no tempo dela e do jeito dela. Mas até ela conseguir isso, demora. Então você tem que estar ali para fazer tudo isso. Essa é a diferença. Se apropria do seu maternar. Se apropria da sua responsabilidade. Dê o seu 100% na educação dos seus filhos. Dê o seu 100% para guiar os seus filhos. A educação, gente, ela transforma a emoção. Ela organiza toda a emoção. Você vai, você educa, você valida, você dá nome e a emoção vai se transformando. Ela ensina, a educação, né, emocional, ensina a sentir com consciência. Então, sim, você pode sentir a raiva, sim, você pode sentir a tristeza, sim, você pode sentir a euforia, você pode sentir tudo. Mas o que você vai fazer com esse sentimento? Primeiro, o que é esse sentimento? Tá o nome, todos esses que eu falei. Tristeza, euforia, raiva, alegria. Eu tenho que saber o nome, eu enquanto filho. Depois que eu sei o nome, eu preciso lidar com a minha emoção com consciência. Como eu faço para sentir essa raiva? O que eu posso fazer dessa raiva? Quando a gente aprende a se expressar, a gente aprende a lidar muito melhor com as nossas emoções. A gente tem clareza sobre o que a gente sente. Por quê? Porque a gente conhece os nossos sentimentos. E fica tudo muito menos transbordado. Tudo muito menos à flor da pele. Porque você já tem conhecimento daquilo. Então essa educação emocional é muito necessária para os nossos filhos, como foi necessária para a gente. E se você ainda não tem essa regulação e essa educação emocional, com todo amor e com todo respeito. O que você tem ensinado para o seu filho sem você perceber? Como está o seu comportamento diariamente ali com ele? Você está mostrando para ele que você pode sentir e pode lidar com os seus sentimentos? Ou você está mostrando para ele que sentir é errado? O interessante é você perceber que você pode mostrar para ele que sentir é possível. Que dá para fazer isso com consciência. Que dá para fazer isso com equilíbrio. Eu posso sentir a raiva e não sair socando todo mundo. Eu posso sentir a tristeza e não ficar uma semana deitada na minha cama chorando. Eu posso sentir a alegria e não sair saltitando. Eu posso sentir tudo com equilíbrio. Tudo que é muito é ruim. E tudo que é pouco é ruim. Então, a ideia é oscilar aqui numa zona confortável de equilíbrio. Numa zona emocional confortável de equilíbrio. Então, você se mantém ali numa zona mediana, certo? Lembra que você não educa, como eu já disse aqui algumas vezes nessa live, somente com o que você fala. Você educa principalmente com aquilo que você é. Então, quando o seu filho se desregula e a sua criança interior também acorda, também desperta e também se desregula, ela agita, ela quer o controle, ela quer desaparecer. Por quê? Porque ela está totalmente perdida ali dentro do processo. O meu filho está desregulado, eu me desregulei internamente, e agora o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vou responder? Buguei. Não sei o que está acontecendo comigo. E aí existe um desespero. Beleza, isso foi a maneira que você talvez tenha se comportado até agora. Mas a partir de agora, de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês nessa live, nós estamos aqui há 41 minutos, tem muito conteúdo. Você pode escolher ser diferente. Você pode ser o adulto que você não teve. Você pode ser para o seu filho o adulto que não foram para você. Faz parte do seu processo de crescimento. Faz parte do processo de crescimento dele. Você pode ser o espelho que o seu filho precisa.
Que tal fazer isso? Se na sua infância você não pôde sentir, que eu acredito que a maioria da nossa geração não pôde sentir, agora você pode aprender a sentir junto com seu filho. Você pode dividir essa sensação com ele, esse sentimento com ele, nomeando as suas emoções e as emoções dele. Se permitindo ter as suas emoções e ter as emoções dele. Essa é a chance que você tem para quebrar esse ciclo do engole o choro. Você não pode sentir. Você não pode ficar triste. Você tem que ser muito forte. Porque se você for fraca, a vida não é pra você. Engole esse choro, tá? Fica essa cara por quê? Vamos, levanta. A gente tem coisa pra fazer. A gente tem que trabalhar. Não tem tempo pra frescura. Você tá triste? Você tá com depressão? Que frescura que é essa? Vamos? Vou te dar uma pia pra lavar. Já escutei tanto isso. Vai lá, lavar a pia, que vai passar a sua tristeza. Como se lavar as pias resolvesse a vida. Se fosse isso, eu tava feita na vida, porque, né? Resolve. Não resolve, gente. O que resolve é olhar pra emoção. Então, essa é a sua chance de quebrar esse ciclo. Essa é a sua chance de ser a ponte entre o que você viveu e o que o seu filho vai viver. Lembra que nós começamos a live aqui pensando, eu quero ser a ponte ou eu quero ser a parede? Se você tá aqui comigo até agora, eu acredito que você tenha escolhido ser a ponte, porque se você era a parede, eu te mandei embora desde o começo da live. Vamos entender, você pode ser a ponte para ajudar o seu filho a vivenciar as emoções, a conhecer os seus próprios sentimentos. Se você sair dessa live aqui com um novo olhar sobre a raiva do seu filho, eu fiz meu papel bem feito. Eu trouxe tudo que eu queria para você e você conseguiu dar um passo enorme. Porque a raiva dele não é um ataque, lembra disso? É uma oportunidade de conexão. Ele não quer ser seu inimigo, ele quer ser só compreendido. Ele quer, na verdade, entender o que ele está sentindo, o que está acontecendo dentro dele. E aí você, enquanto mãe, tem a capacidade de compreendê-lo e de contar para ele o que ele está sentindo. E eu sei que é muito difícil ter paciência para lidar com isso. Porque o tempo inteiro você está se desafiando. O tempo inteiro ele está te desafiando. E a hora que você para você ver, você simplesmente explodiu. Você simplesmente já gritou com ele. É isso que acontece. E tá tudo bem com isso. Tá tudo bem você ter feito isso. Isso que você aprendeu até agora. Era como você conseguia lidar até agora. Mas a partir de hoje, a partir de todo esse contexto que nós estamos trazendo aqui, você pode começar a fazer diferente. Então vamos lá, Camila, eu já explodi, já gritei. A hora que eu vi, eu já tinha gritado. Tá bom. Joaquim, para, chega! Nossa, Camila, você acabou de gritar de novo. Você acabou de aprender que você não pode ficar gritando. Tá bom. Joaquim, desculpa, filho. Eu acabei de gritar com você. E isso não é bacana. Não era o que eu gostaria. Eu tô entendendo que você tá com raiva. Essa sua raiva também me gerou uma raiva. Mas a gente pode melhorar isso juntos. O que tá acontecendo com você? Vamos entender o que você tá sentindo? Você tá frustrado porque você não queria parar de brincar. E eu tô pedindo pra você parar de brincar, pra você assumir uma responsabilidade que é ir tomar banho. Vamos tomar banho então? Vamos respirar, se acalmar. Agora é o momento da responsabilidade. Depois a gente volta a brincar. Combinado? Combinado. Pronto. Quando você se movimenta de forma diferente, o seu filho já vai reagir de forma diferente. Porque ele tá assim, pera lá, minha mãe não tá gritando de volta. Não tá um puxa daqui que eu puxo daí, puxa daqui que eu puxo daí. Simplesmente você tá se conectando com ele. Então ele já vai agir de outra forma perante essa sua mudança. E a mudança sempre começa com o adulto. O ensinamento sempre começa com o adulto. O ensinamento sempre começa com você, mãe. Seu filho ele não precisa de uma mãe perfeita, lembra disso? Ele precisa de uma mãe, sabe como? Consciente. Consciente dos seus próprios erros. Consciente das suas próprias emoções. Consciente de que se ela erra, ela vai voltar atrás e vai falar que ela errou. Ela vai mostrar o meu caminho. Ela vai mostrar o caminho dela. Ela vai mostrar o que ela faz para trilhar isso. Eu adoro quando os meus filhos estão passando por alguma dificuldade e eles chegam para mim e falam assim: mamãe, você já ficou também de recuperação na escola? Eu tô com medo. Eu nunca tinha ficado de recuperação antes e eu tô com medo. Como que é? Você já ficou? Filho, eu nunca fiquei de recuperação na escola, mas eu já tirei uma nota muito baixa na prova. Depois eu estudei igual a louca e consegui passar na prova seguinte. Mas assim, foi por um triz que eu não fiquei de recuperação e eu fiquei com tanto medo quanto você. Se iguala a ele. Mostra que você tá ali sempre falando a verdade. Eu não precisava inventar que eu tinha ficado de recuperação, porque ele podia perguntar pra minha mãe, ele podia perguntar pra alguém. Enfim, eu nunca fiquei mesmo. Então eu tenho que falar a verdade.
como eu me sentia e o que eu posso fazer para melhorar, para amenizar, para que ele entenda a dor dele. Então, o que eu acho que é necessário é a gente entender as nossas falhas e mostrar para eles que nós estamos ali para quê? Para ter coragem de fazer diferente, para superar as nossas falhas. Essa é a ideia aqui. Olhar para a sua falha e ter coragem para superar. Então aqui você não precisa fingir que você é forte. Aqui você tem espaço para você se transformar, para você observar como você está se comportando. De que forma que eu posso modificar isso? De que forma que eu posso modificar aquilo? Algumas coisas precisam ser ajustadas para que você se sinta à vontade em relação à educação do seu filho. Para que o seu filho reflita isso dentro do comportamento dele. Então, se você, mãe que está aqui comigo, quer aprofundar mais nesse processo, me acompanha aqui. Todo dia eu trago um pouquinho de conteúdo para você começar, para você manter, para você verdadeiramente se transformar. Cada passo eu vou te mostrar que é possível educar com leveza, com limite, com presença e com amor. Meninas, muito obrigada por estarem comigo aqui até agora. Eu gosto muito de tê-las aqui comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda inbox, me manda no WhatsApp. Eu tô aqui pra vocês, por vocês e com vocês, tá bom? Um beijo grande e até a nossa próxima live quarta-feira que vem, 12h07. Beijo, tchau, até lá!